Olá, pessoal. Muito boa noite para vocês. Pronto, pronto, finalmente. Isso aí. Agora vamos resenhar o quinto, quinto, quinto capítulo de A Vida Intelectual do Padre Antonin Sartiange. Capítulo 5. Isso aí. Marcelo hoje demorou para aparecer, né? Ele chegou 7, eu tava falando com ele, tentando falar com ele antes, aí ele virou 7 horas, bora agora! Aí eu entrei e, bem, ele não está aqui. Salve, Vinícius. Marcelo é um canalha mesmo, né? Já o conhecemos. Pô, pior que eu tô devendo ainda uma abertura com violão, né? Poderia ter aproveitado esse tempo aí em que o Marcelo demorou pra entrar. Marcelo aguardando. Já Opa! acabou a campanha difamatória contra a minha pessoa? Eu não sei de nada não. Tá Eu aparecendo a mídia não. com o Papa, distorcendo minhas falas? Mudou de fundo aí, cara? Onde é que você tá? Mudei de fundo, imprensa. Marcelo defende o casamento homossexual. Ah, agora eu entendi por que que você tava demorando pra aparecer. Vou pegar Ah, um cafezinho. sei. Boa noite a todos. Enfim, boa E noite, aí, Aldo? pessoal. Antes de. Enfim, estamos enrolando muito já, né? Ou não? Eu não tô, Enfim, você culpa que do tá. Marcelo. É, A pois live é é. no seu canal, não no meu. É, Eu realmente, sou né? A culpa é minha convidado. que não sei entreter as pessoas por muito tempo. Pior que eu poderia. Eu tava falando antes de você chegar, né? Eu poderia ter feito a abertura com violão antes. Tipo. Eu tava esperando isso, por sinal. Ah, é verdade. Por isso que você não entrou É. antes, pode crer. Você Desculpa, galera. fica, Culpa minha. Culpa minha. você fica lendo o G1, repercutindo as falas do Papa, Sim, com aí certeza. Com fica certeza. dizendo mentiras. É, complicado. Enfim, quinto capítulo hoje. Antonin Sartiange, A Vida Intelectual. O nome do capítulo é qual, Marcelo? O campo do trabalho. O campo de trabalho aqui. Bem, é aqui que ele Sim. vai falar sobre aquela questão tão dita aí no nosso meio, né, digamos assim, da especialidade, né? Daquela ideia de você não se tornar um cara que só sabe falar de uma coisa só, né, como se essa coisa fosse independente do resto. Sim. Você terminou o raciocínio e passou a É, bola para mim? não tinha raciocínio, né? Era só, sei lá, comentando algo prefácio Não, aqui. sim. Como eu já adiantei para você no final da tarde, eu pensei muito na crítica ao positivismo, né? Lendo este capítulo, e me lembrei muito, por sinal, do primeiro capítulo do Saber dos Antigos, do Giovanni Reale. É qual? Qual que é o nome? Eu não me lembro o nome, mas é um texto que critica o positivismo, né? Critica a especialidade e a crença unicientífica. Uhum. É, perfeito. É Realmente tem justamente muito o a ver, né? que... Ah, Muito, muito. você estava falando, eu Mas, meio que interrompi. não, eu bati a bola do ping-pong, agora Não, você... tranquilo. Bom, vamos começar aqui então. É, bem, aqui na primeira parte desse capítulo ele vai falar sobre o que ele chama de ciência comparada, né? E aí ele diz Uhum. aqui que entendemos por ciência comparada a ampliação das especialidades pela aproximação de todas as disciplinas conexas a ela, e em seguida a relação dessas especialidades e de um conjunto, não, e de seu conjunto com a filosofia geral e com a teologia, né? Então o objetivo aqui dele é mostrar por que vale a pena você não ficar, como a gente falou, né, só num caminho, né, explorar aqueles campos que estão próximos e, para além disso, dar aquele passo atrás e contemplar a filosofia, e ele cita aqui a teologia também, né, como uma forma talvez de retornar a esses princípios. Né? Ele vai até falar disso mais pra frente, melhor. Uhum. Passei a bola. Eu pensei muito, não tem como não pensar, talvez para você não tenha esse desgosto que eu tenho, né? Mas eu pensei muito no direito, o fenômeno da Com certeza eu não pensei especialidade. nisso. Não, sim, mas é que o que eu quero dizer é o seguinte, no meu ramo, digamos assim, de formação, eu acho que este fenômeno especializante é muito mais
pesado e denso do que na filosofia por natureza, né? Sim, sim. Eu espero. Até porque o direito, assim, é algo bem específico, a filosofia é exatamente isso que ele fala, né? Ligue a sua ciência particular à filosofia, né? Então a filosofia ela é imune a isso num certo sentido, né? Ele vai até fazer uma crítica depois, mas segue aí, segue aí. Não, é que a filosofia verdadeira, né? Ou só da boa, como diz o Poa, ela tem o caráter especulativo, né? Então, mesmo a filosofia do direito tem um caráter especulativo num tal grau de abstração que você necessariamente precisa se socorrer de outras linguagens científicas ou não. Então, por exemplo, Marcos Boeira, né? O livro aqui que eu estou lendo dele. Ele vem falar de linguagem, de semiótica, de lógica, de epistemologia. Então, nesse grau ainda que num grande tronco do direito, que é um fenômeno social constante da humanidade, você consegue esse alargamento epistêmico, né? Mas o que acontece no direito? Um excesso de especialidade no sentido de a pessoa estudar só um trecho da matéria, ou só uma matéria. Então, por exemplo, eu sou o que se chama de processualista por aí, né? Não há problema nenhum em ter uma especialidade. O problema é quando você só é especialista, né? Sim, perfeito. Aí, quem é só processualista tende a enxergar ou a reduzir o fenômeno jurídico à processualidade, por exemplo. Isso é um problema sério. Isso explica a razão pela qual aquele positivista processualista não se espanta com uma injustiça como o caso do André do Rep. Não sei quem é esse cara. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, recentemente, em habeas corpus, numa discutível tese, soltou um sujeito. Se você for puramente positivista, você vai discutir esse assunto com a microlinguagem processual da cautelaridade. Só que ele fugiu, né? Como que você explica isso com a linguagem positivista? Então é complicado mesmo. Na filosofia você percebe isso, Aldrin? Talvez assim, um excesso de especialização, ainda que abstrata, por exemplo, a pessoa que estuda só estética ou só ética e assim por diante? Antes de entrar nisso, eu queria até te perguntar em relação ao direito, e aí depois a gente pode usar isso para falar de outras áreas também, mas falando do direito, eu imagino que há questões que não sejam exclusivamente questões processuais, e há questões também que não são exclusivamente questões civis, nem criminais, né? Eu imagino que haja esse tipo de coisa, né? E o cara que é especialista, ele tende a não enxergar isso direito, né? O que eu vejo muito em questão de especialistas assim é a galera muito querer vender o próprio peixe, né, e usar os instrumentos dela ali, só que ela tá entrando numa área que não é dela, sabe? E acha que tá entrando na dela só porque tá usando os próprios instrumentos, mas tá num lugar errado, né? Tá num terreno errado, tá tentando usar as ferramentas dela, então talvez precise das ferramentas dela, só que precise de outras também, né? Aí tu falou da filosofia. O Gustavo perguntou qual é o tema da live. A gente está resenhando o 5º capítulo da vida intelectual do Sartiange, sobre o campo de trabalho. Inclusive tem um jeito de deixar uma descriçãozinha ali embaixo. Eu não sei fazer isso ainda. Eu vou ver depois, né? Bom, porque muita gente pergunta isso durante a live. Enfim, mas tu falou da filosofia e é curioso, né? Porque na filosofia, teoricamente, não era para acontecer isso, exatamente porque é aquela área que o Sartiange até vai falar aqui, né? Que é a rainha das ciências. É aquela que está por trás e que organiza, né, o todo da realidade, que articula as ciências e os conhecimentos, enfim. E que tem essa visão mais universal. Então, não deveria ter esse problema de especialidade na filosofia, apesar de eu ver muita gente caindo num logicismo absurdamente doido, né? Ou a galera da epistemologia que acha que dá para você reduzir tudo a como você conhece as coisas, né, sem cair em algum problema, né? Na lógica eu acho que isso fica muito claro, né? Você fazer uma lógica sem metafísica é muito complicado, principalmente por causa daquilo que a gente já comentou uma vez. Fixar comentários. Então eu comento e aí eu... tá bom. Quando o Marcelo estiver falando, eu comento então, só para não perder o raciocínio. Um dos problemas que eu vejo de se fazer lógica sem metafísica é cair naquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Você não ter um correspondente real àquilo do que você está falando, né? Só falando das estruturas, do verdadeiro, do falso, etc, etc, mas não existe
nada na realidade que seja um substrato para esse raciocínio, né? Então, é daí para pior, né? Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. A galera tende realmente a reduzir tudo à própria área, mesmo dentro da filosofia, e é um negócio muito triste, porque a impressão que dá é que a pessoa não estudou a história da filosofia, não viu que Aristóteles, por exemplo, apesar de ser um tudólogo, como falou um amigo meu outro dia, né, de estudar bastante tudo, ele, querendo ou não, o filósofo tem de ser tudólogo em algum sentido, né? Ele tem de articular aquilo que ele está estudando com as outras coisas, né? A filosofia tem esse papel de integração. Então, sei lá, a impressão que dá é que esses especialistas da filosofia só não estudaram filosofia às vezes, né? É essa a impressão que fica, assim. Não sei nem se eu devo responder a questão do Vitor, mas sim, é o fone da Razer. Eu comprei lá no Paraguai, inclusive. O meu também é. É da Razer? Legal. Não, o meu é do jogador de CS famoso lá, esqueci o nome dele. Enfim. Famosíssimo, nem lembro, né? Vire gamer. Ai, ai. Ó, gostei do teu raciocínio, muito interessante. Tô comentando Ele aqui, é muito rapaziada. frequente em assuntos políticos, né? No liberalismo você percebe talvez uma embriaguez do problema da liberdade. Na filosofia do Estado você percebe um excesso de preocupação com a ingerência estatal, talvez, sobre algum assunto e assim por diante. Aí, Gilmar, tá difícil aqui, cara. Eu realmente não tô conseguindo fazer isso. Ah, deixa isso pra lá, depois você Deixa faz isso pra lá. Eu vou ver um vídeo no YouTube depois. Enfim, segue o raciocínio aí. O Victor tá falando ali que o Ortega fala disso, o Zuberi também, né? É um campo metafísico, né? Só gente boa fala disso, né? Só a gente Quem é boa ruim fala fica disso. só na especialidade. Bem, o Sartinhas vai comentar aqui que uma cultura parcial é sempre indigente e precária. O espírito ressente-se continuamente disso. Falta-lhe certa liberdade de movimentos, certa segurança de visão, o que paralisa seus gestos. Né? Então é como se você olhasse para o seu campo e você não soubesse o que é. Você inclusive mandou um negócio no nosso grupo outro dia com o Vitor. Você mandou uma coisa sobre o movimento, né? Que o movimento... Você só pode falar de uma mudança de posição porque tem um referente absoluto, estático, né, Sim. em relação ao qual a coisa está se movendo. Né, e posição, de uma maneira geral, é algo que funciona desse jeito. Né, algo, você só consegue saber que você está se mexendo por causa das coisas ao redor. Né, que aí você está numa posição e vai para outra. Aí o que isso tem a ver? Né? Quando a gente fala de estudar uma ciência, né, ou estudar talvez a filosofia daquela ciência, então a filosofia do direito, a filosofia da ciência propriamente dita também, a gente está falando de certa forma de situar, né, de colocar numa posição aquela disciplina. E a gente só consegue fazer isso olhando para as coisas que tem em volta, sabe? A gente só consegue, é que nem um quebra-cabeça, né? Você sabe onde vai uma peça tal, vendo as peças que estão em volta. Né? Isso para literalmente qualquer coisa, né? No xadrez você só pode falar que uma peça está num certo lugar, na casa D5, sei lá, porque existem as outras casas, né? Então, não dá pra você definir o seu sem, de certa forma, definir o dos outros. Ainda que negativamente, né? Tipo, olha, isso aqui é isso, mas não é aquilo. Mas eu sei o que é aquilo, sabe? Então, é interessante isso. E aí, por isso que ela não pode se mexer, né? Porque ele fala aqui dos gestos, né? Por isso que eu lembrei disso. Porque aí, como é que você vai se mover se você não sabe onde está, se você não sabe o que tem em volta, né? Uhum. Enfim, manda o papo. É aquela ideia, segundo a qual eu até falei disso, né? Mesmo a relatividade, que em termos metafísicos é aquilo que se chama de acidente, né? Pequenas alterações de uma regra, relação é assim. um acidente. Relação é um tipo de acidente. Isso. Mas deu para entender, né? O que eu quero dizer. Sim. Mas mesmo o acidente ou a relatividade, chama como quiser agora, você precisa de um referencial absoluto, né? Uhum. Então, tudo é relativo. Tá, mas tudo é relativo em relação a algo, então, que é absoluto. Né? E por que eu lembrei do Giovanni Reale, lendo este capítulo específico aqui? Né? Quando ele fala campo do trabalho, aqui na minha tradução, né? No seu campo de trabalho, é interessante, não sei se... Bom, obviamente você percebeu isso, né? Ele faz uma analogia, ou talvez até uma coisa meio metafórica, de campo como um campo de terra, né? Onde você planta, onde você cultiva. Uhum. Qual que é a crítica que o Giovanni Reale faz à ciência, mais precisamente ao pressuposto positivista científico, né? O que serve também para o positivismo jurídico, que não é um positivismo kantiano, mas vá lá. O que serve também para o positivismo histórico, né? Muito famoso na Áustria também, com von Ranke, mas enfim.
O positivista, ele parte da ideia segundo a qual há um objeto límpido que você poderia captar com as lentes, né, do pesquisador, de maneira que você consegue filtrá-lo de valores para absorver um objeto puro, digamos assim. Só que mesmo aí é um problema metafísico, né? O positivismo não consegue fugir disso. Porque a partir do momento em que ele valora algo como importante, ele destina um foco a um objeto. A própria divisão, porque veja, mesmo o positivismo jurídico, assumindo-se como tal, ele precisa estabelecer algo jurídico. Então, embora ele negue os aspectos metafísicos da norma, ainda que ele negue os aspectos metafísicos da norma, ele ainda faz um recorte, digamos, da realidade. Porque, de algum modo, a lente do jurista está preocupada com um tipo específico do fenômeno social. Então, aí já há um grau de valoração, né? Já há um grau de atribuição de importância de um valor. Então, não há como haver uma pureza absoluta no pesquisador também. Perfeito. Quando você começou a falar disso, eu achei que eu não fosse entender, mas realmente é verdade. Faz bastante sentido. No direito, geralmente o positivista é visto como aquele que só entende o direito como um fenômeno normativo reconhecido ou chancelado por um colegiado. Tá, mas aí é a lei do mais forte, né? O direito reconhecido pelo nazismo foi chancelado em uma assembleia. Só que a preocupação de saber se isso é justo ou não já é um aspecto metafísico que o positivista tem alguma dificuldade. Aqui no Brasil, quando os juristas positivistas se deparam com um problema que é crasso, que é absurdo, né? Para não usar uma linguagem de justo ou injusto, eles partem para aquilo que eles chamam de postulado ou princípio da proporcionalidade. E aí, em relação a um transcendente chamado Constituição, eles fazem um juízo de proporcionalidade ou não. No fundo, é uma maneira desesperada de colher aspectos metafísicos de justiça ou injustiça para uma transcendência que, na verdade, está imanentizada numa carta constitucional. Perfeito. Né? É exatamente isso, né? Eu pensei nisso na hora. Tu falou de que eles tentam buscar uma transcendência e vão para uma constituição que é transcendente, entre aspas, né? Tenta assumir a posição do transcendente, só que não é. Simplesmente não é. E tu falou do acidente. É interessante que ele menciona aqui, do acidente da relação, e ele menciona algo bem legal aqui, que tem um parágrafozão antes, mas ele conclui o seguinte, né, que isolar um objeto das suas comunicações, né, com outros objetos em volta, né, então a gente poderia pegar uma área de estudo, né, um objeto de estudo com as áreas em volta, é falseá-lo, pois suas relações fazem parte dele mesmo. Né? O acidente, ainda que seja um acidente, ainda que não seja prioritário, ele faz parte do objeto. Né? Aquele objeto tem uma relação com outros. Tipo, e aquilo está no objeto. Não importa, tipo, tudo bem, ele precisa de uma substância que suporte esses acidentes, mas o acidente faz parte. Então é para estudar o acidente também. Você vai estudar a relação tendo alguma ideia do que é aquela coisa com a qual o objeto está se relacionando. Né? Você não pode simplesmente excluir. Aí ele fala aqui, né, abstrair não é mentir, diz o provérbio, mas com a condição de que a abstração que distingue, que isola metodicamente, que concentra sua luz sobre um ponto, não queira separar do que estuda tudo aquilo que se relaciona mais ou menos diretamente com ele. Né? Tudo está em tudo, e um enclausuramento só é possível por abstração. Né? Se a gente vai falar da relação ou do objeto sem relações, é só em abstrato, é só na nossa cabeça que isso existe. Né? Isso é importante. Sim, é importante às vezes separar, só que a gente não pode perder a consciência de que na realidade aquilo está ali desse jeito se relacionando com outras coisas que não são sempre do mesmo campo de estudo, né? Você falou aí de questões éticas que antecedem o direito, né, de certa forma. Ainda que acidentais, né? Ainda que acidentais. Entendi esse raciocínio. Olha, veja um exemplo do positivismo histórico, né? Ele tem suas virtudes, como qualquer proposta epistemológica, né, que tem virtudes e tem vícios, né? Mas há um problema sério aí, porque na raiz o positivismo histórico, rankiano, sobretudo, ele parte da premissa segundo a qual a fonte histórica seria um documento oficial do Estado. Sendo assim, a historiografia seria baseada em documentos oficiais estatais. Ora, eu não estou aqui, não sou eu que vou negar aqui a importância dos objetos estatais postos na história. Mas veja,
por que a gente não pode fazer uma historiografia lastreada em outros tipos de fontes históricas? Daí surgiu a historiografia francesa, né, os Annales, o Marc Bloch, esse pessoal todo aí. Eles se permitiram colher outras fontes de pesquisa, né, que seriam os acidentes aí. Então, por exemplo, há um historiador francês dessa escola que fez uma história do amor baseado em cartas de adolescentes do século XVIII, por exemplo. Que legal. Não, muito interessante, né? É claro que a gente não pode atribuir valor só a isso, mas a gente não pode... Com certeza, com certeza. Sim, mas é que senão vira um modismo. Mas, mesmo este acidente está incluído neste ato do passado. E ele faz parte de um objeto da história. Ademais, o uso irresponsável de fontes oficiais do Estado do passado, obviamente, pode trazer uma versão não verdadeira daquilo que realmente acontecia. Sim. Né? É a mesma coisa que um historiador despreparado pegar a Constituição de 1824, lê-la e supor que aquilo se verificava na realidade. Sim, perfeito. O que não é verdade. Né? Até porque nem todos os aspectos da vida social estão registrados em documentos. Né? Isso aqui que a gente está fazendo agora, tudo bem, talvez no momento não tenha uma importância histórica, se Deus quiser virar a ter. Mas isso, assim, acho difícil que se façam documentos a respeito do Aristocast no futuro, né, documentos legais. Também eu nem sei se eu quero isso, né, porque, não sei, tanta burocracia, tanta coisa chata. E antigamente as coisas eram muito menos burocráticas, então a chance de você ter documentos sobre coisas simples é muito pequena, né? Hoje em dia seria mais certo estudar pelos documentos estatais, porque a gente tem muita coisa que é burocratizada. Né? Você está casado com alguém, tá lá no governo tem um papel dizendo que você está casado. Né? Antigamente não tinha isso, então hoje em dia já seria problemático, né? Mas fazer isso com antigamente complica mais ainda a coisa, né? Uhum. Isso calha muito com um vídeo que eu postei hoje no Resenha Forense, fica a recomendação aqui, né? Um estudo sobre a Inquisição, né? Uma nova visão. Que maneiro você colocou. Muito interessante. O professor Milton Gustavo. Ele mostra, por exemplo, o aspecto da fé pública no medievo, né? Quando a testemunha Isso era jurava, bem importante. muito, e para nós hoje talvez seja uma bobagem, né? Ele pode mentir, tá? Mas naquele tempo, com a aura religiosa daquele momento, aquilo era fundamental, né? Uhum. Então, por isso, mais um problema de você pegar um slogan de hoje e jogar no passado sem a devida cautela, né? Daí se chamar irresponsavelmente Platão de machista, Aristóteles de escravagista e assim por diante. Sim, pois é, isso para não entrar no comunista, né? Enfim. Deixa eu ver aqui, tem uma metáfora de engenheiro aqui que ele usa, né? Ele coloca aqui: estabeleça suas bases de acordo com a altura que pretende alcançar, amplie o diâmetro da escavação de acordo com a profundidade que ela deve ter. Né? Então eu lembrei de uma vez que eu estava conversando com um amigo engenheiro, e aí ele mencionou um negócio e eu perguntei, por que não dá pra, acho que um prédio ia ser demolido para eles construírem um outro um pouco maior, alguma coisa assim. Aí eu perguntei, por que você não só constrói outros andares em cima desse prédio, né? Aí ele falou que existe todo um preparamento prévio, porque o concreto que está sendo utilizado precisa ser tal, né? Até ele falou aqui, né? A base precisa ser de um jeito que você já na base você já tem de ter em mente qual seria a altura do prédio, né? Então isso aqui que ele está falando, se a gente for aplicar para a vida intelectual, é isso, né? A base, né? Os estudos gerais fornecendo uma amplitude própria de acordo com a altura que você quer alcançar na sua ciência particular. Né? Então, para você... Porque pensa, né? Se você pegar um palito de dente de 500 metros de altura, tu vai ver que ele vai ficar bambo, né? Ele é muito fino, ele não vai aguentar a altura. Né? Não existe uma correspondência nesse caso. Né? Ele não tem o diâmetro devido para poder crescer. Né? Agora, se você pega... Mesma coisa um buraco, né? Se você fizer um buraco no tamanho de um palito de dente... tu vai tirar o palito de dente e daqui a pouco a terra vai entrar, o buraco vai se fechando, né? Porque você precisa alargar para os lados, é óbvio, né? Não, alargar de largo, não é de lado, é verdade. Então, alargar para o lado. É basicamente isso aí. Ele vira um Pedro. Meu Deus. É aquele meme Pedro, é disso que você está falando? Ou eu tenho minhas capacidades memísticas muito afloradas e entendi coisa errada? Enfim. Algo a comentar sobre isso aí?
Eu pensei nas fundações, né, da construção. Uhum. E as fundações do Ocidente foram sintetizadas, absorvidas e aplicadas pela Igreja, com a escolástica e Tinha com a observado patrística, isso. né? O platonismo, o aristotelismo, né? A linguagem árabe começou a ser traduzida para o latim, e tudo isso foi sendo repassado, né, às demais ciências com a ordem, com a organização. Por exemplo, na linguagem jurídica, eu tendo a acreditar, e deve haver, eu ainda vou fazer um estudo disso, né, como a linguagem aristotélica chegou no fenômeno jurídico, né, porque você fala em ato, em efeito do ato e assim por diante, né. Uhum. Então até o modo de você raciocinar é todo engendrado por uma Sim, filosofia, né. perfeito. Cara, essa coisa do vocabulário é impressionante. Você, Muito. às vezes, às vezes eu percebo assim, modéstia à parte, mas às vezes eu ouço algum termo técnico de alguma coisa e às vezes eu sinto que eu entendi mais do que o cara que é especialista naquilo, digamos assim. Porque eu associei isso a alguma noção grega, alguma noção mais antiga e eu consigo compreender um pouco melhor o que é aquilo, né? Não também me colocando, nossa, vou conseguir fazer grandes coisas na ciência do cara. Não, o cara tá especializado ali na dele. Só que essa coisa de etimologia é muito importante, né? A gente falou do ato, né? A gente já lembra de Aristóteles na hora, né? Não tem como não lembrar. Sem dúvida. Então, é muito, muito interessante isso, né? Legal esse lado que você trouxe. É, tem um negócio aqui que ele coloca também que é interessante. Ele fala de. Porque as pessoas poderiam virar e falar, pô, mas eu tenho aqui, minha especialização é essa, pô, vou ficar perdendo tempo indo para os outros campos. Né? E aí ele fala aqui, né, que seguir até certo ponto as explorações de cada investigador é uma obrigação sua, que por fim resultará numa capacidade decuplicada para suas próprias investigações. E eu achei interessante isso, né, de seguir as explorações de cada investigador. Tipo, você não precisa ser um especialista em outra área, né? Você não precisa trazer algo inovador para uma área diferente da sua. Mas você precisa ter ideia de quem são os caras que trabalham nas outras, ver até onde cada um deles chegou, ter uma noção de cada um, né, quais são as discussões que tem ali, né, o status questiones, né, que se falava na Idade Média, né, como é que estão as discussões. Então, sabe, você não tem o peso de fazer nada novo, é só você entender o que já está ali. Como ele até falou no outro capítulo, né, você trilhar os passos dos sábios que já trilharam o caminho por ali, só a título de conhecimento para você poder aplicar aquilo de volta na sua área, né. O Victor fez um comentário interessante que vem a calhar com algo que a gente conversou essa semana. Ele falou que quando a República se expandiu, as leis foram afrouxando, foram afrouxando e a liberdade começou a se tornar geral. Victor, eu pensei aqui no René Guénon. Ele entende que a decadência do Ocidente começa justamente com as democracias, né? Ele faz essa previsão em 1920, se eu não me Interessante, engano. eu nunca li nada dele, bem legal. Interessante isso. Eu tenho medo de lê-lo muito, porque o Coa já fez uma advertência, Vai né? virar agnóstico Então, aí. mas ele parece ser um pensador de ponta. Eu acho que ele é Não, sim, com islâmico, né? certeza. O Guénon eu não sei. Eu sempre confundia com o Chuon. O Chuon eu sei que é islâmico, né? Mas eu sei que com base nessa ideia, porque assim, no fundo as democracias se tornaram você molda a sociedade com números, né? O que não quer dizer que seja algo bom. E você fundamenta democraticamente qualquer coisa. É por isso que eu vejo os colegas de mestrado hiper preocupados com fundamentos ou modelos democráticos de direito, né? Por isso que eles gostam muito de Habermas, porque você precisa de uma ação comunicativa engendrada num todo social, Tem a coisa do chancelada por acordo, uma... né? Tem uma Exato, parada assim. Tudo bem, eu até entendo a preocupação deles no modelo atual, né? Só que você desprega o conteúdo de uma norma, por exemplo, de uma verdadeira autoridade e passa por uma vaidade, talvez, ou por algo simplesmente bonitinho, né? A democracia, a pessoas que talvez não entendam de um assunto, né? Então, por exemplo, discutir um assunto da municipalidade, uma audiência pública, né? A discussão do lixão da cidade. Será que a gente tem a aquiescência devida para opinar sobre esse assunto? Por que a gente pode opinar sobre tudo, né? E na Idade Média não era assim, né? E por isso que Guénon sugere que o futuro será islâmico, né, dominado pelo Islã, porque eles têm um senso cósmico muito bem definido, né? Interessante, E eles não se realmente. importam muito com democracia. Você vê que até hoje em dia, né, apesar de
Assim, não tô nem falando que os islâmicos fazem, tudo que eles estão fazendo, tudo que aparece aí pra gente no noticiário é legal, não. Mas você vê que os caras realmente eles têm um centro, como tu falou, né? Um centro mais sólido, né? De onde eles partem pra pensar a Olga. sociedade, enfim, pro bem ou pro mal, né? Mas isso por si só Sim, já é algo interessante. sem dúvida. O Gabriel falou ali, ó, o velho da Virgínia, né? O Olavo fala para tomar cuidado com Guénon também, se eu não me engano. Fala mesmo. O aviso é dado também pelo Olavo. Bem, tem uma parte aqui que eu acho bem interessante, que ele comenta de algumas ciências particulares e fala de alguns problemas delas. Eu achei que fosse interessante da gente comentar. Eu achei isso lindo. Eu achei bem legal também. Deixa eu ver Gostei da onde é que- definição de literatura e de filosofia. Sim, sim, eu tô mais animado para essas. Mas vamos ler as outras Vamos primeiro. lá. Ele começa o Lê o parágrafo, parágrafo né? todo aí, vai. Sim, Uhum. Toda ele ciência. começa, né? Toda ciência cultivada isoladamente não é somente imperfeita, mas oferece perigos que todos os homens sensatos reconheceram. As matemáticas isoladas falseiam o juízo, habituando-o a um rigor que nenhuma outra ciência permite e muito menos o permite na vida real. Se você for parar para pensar, você nunca vai ver um triângulo perfeito na vida real. Você nunca vê uma linha na vida real, um ponto. Conceitos fundamentais para a matemática. Então, tem a ver com aquela coisa, né, de ver a relação disso com Platão, o concreto. você me ensinou. É a cópia É. da cópia, né? Não, no caso do ente matemático. Não? Não, Não não. serve? Não, é porque não é algo feito pelo ser humano, né? A cópia da cópia Ah, seria algo que o entendi. ser humano foi lá e fez. Né? Aí o exemplo da arte, né? Aquilo que a gente falou. Mas aqui é interessante, né? A matemática. Eu não sei se você no colégio. Não sei se está ouvindo a moto, enfim. Não sei se você no colégio já ouviu de algum professor de matemática. O professor de matemática gosta de falar isso, né? Que tudo é matemática. Você já ouviu esse tipo de coisa? Acho que Já. é uma fala bem Já. comum, né? E aí eu É, lembro que no meu vídeo. Fala aí, fala aí. você... Não, de fato, você consegue decantar muita coisa matematicamente. A música, Sim. até o direito. Eu acho que Pontes de isso. Miranda enxergava a sentença como um átomo repleto de cargas eficaciais. Somadas dariam 15. Que maneiro isso. Legal. Interessante. Depois eu explico, mas fala aí. Não, depois explica, eu vou querer saber. Mas qual que é a parada? Realmente, isso aí que você falou é verdade, né? Ela explica muita coisa. Eu acho que isso que torna a matemática, entre aspas, o matematicismo perigoso. Né? Porque não explica tudo. Eu lembro que no meu Não. vídeo de Pitágoras, eu peguei o Reale ele comenta alguma coisa assim, meio que uma crítica e tal, eu decidi meio que trazer uma crítica também, foi alguma coisa assim. E aí eu comentei que quando você fala em matemática, você está falando basicamente de uma ciência que estuda o ente pelas relações e pela quantidade, mais ou menos. Só que assim, fica a pergunta, né? Como a gente falou mais cedo, relação do que em relação ao quê? Né? E por outro lado a quantidade. Quantidade de quê? Tipo, isso é um. É um o quê? É dois, é três, o que é isso? Dois ou três o quê? Tá entendendo? Quantidade também é um outro acidente da substância, né? Que Sim. é o ser. No certo sentido. Quantidade. Sim, a metafísica estuda o ser. Então a metafísica é anterior à matemática, exatamente porque a matemática está se especializando em um acidente do ser, né? Da substância, né? Do ente. Então Nossa, cara. tem esse Que problema aí. impressionante, hein? Essa Fica nossa um live tá insight aí. muito boa. Essa aqui tá tendo uns insights maneiros. Pô, aprendi umas paradas de direito aí agora, achei maneiro, eu gostei. Essa vai pro Evernote, hein? Você vai para Evernote, pode crer. Bem, algo a falar sobre a matemática ou vou para a próxima? Não, só se você quiser eu explico por que Pontes de Miranda vislumbrava na sentença um átomo, mas eu acho que é muito profundo para nossa live. Talvez perca muito tempo também. Bom, a física e a química obcecam por sua complexidade e não dão ao espírito nenhuma amplidão. Quer comentar isso? A minha tradução talvez seja um pouco melhor. A física e a Fala aí. química obcecam por sua complexidade e não conferem ao espírito nada de amplo. Não quero comentar. Eu acho que o mais legal vem depois. Ah, sim, vem depois. Mas, bem, física e química. A física, bem, estuda o movimento, basicamente, né? Então, algo se move, né? Tem isso também. E ele falou da complexidade, né? Porque você está estudando as partes das coisas, né? A química está ali naqueles zilhões de átomos e nas diferenciações e tal. Você perde a ideia da unidade. Né? Você perde, tipo, se você for reduzir um ser humano à química, a verdade é que você não vai conseguir, né? Mas assim, se alguém fosse tentar fazer isso, ia falar que você é apenas um monte de moléculazinha, um monte de átomozinho e, Um bem, existe amontoado algo. de células.
o amontoado de célula, como a galera gosta de falar, né? Então, perde-se a unidade para ir para essa multiplicidade infinita. E que nesse nível de. É interessante isso, né? Porque nesse nível de análise da complexidade das partículazinhas, tipo, tudo vai ser praticamente igual, sabe? Porque isso aqui para o ar que está aqui em volta é tudo átomo. Então, você perde essa distinção, né? A coisa fica muito caótica, né? E perde essa amplidão, né? Essa ideia de fora, né? Está muito, muito próximo, né? Com um zoom muito grande, digamos assim, nas coisas, você perde a ideia do que a gente está contemplando aqui, né? Sim. Aí uma célula totipotente se torna tão irrelevante quanto um dente podre, né? O que é uma célula totipotente? Eu não sei. Um embrião, né? Um folheto embrionário. Ah, sim. Então você junta um espermatozoide num óvulo, implanta, né? E o que não implantar, congela e joga fora, né? Na maior frieza. Eu acho isso estranho. Sim. Eu acho isso muito estranho. Realmente é estranho. É. Bem, a fisiologia leva ao materialismo. A astronomia, a divagação. A geologia faz de você um cão de caça farejador. Porque agora ele juntou tudo numa frase só, né? Eu achei que ia parar, mas, tipo... Tá, fisiologia, Bom, tipo, medicina, né? É aquilo que a gente já falou, né? não, Vai reduzir você às mesmas coisas que estão em volta, né? Você é uma pedra, é a mesma coisa. eu digo... Tem a ver com a minha dissertação de mestrado, né? Será que você pode fazer um contrato com um laboratório que, de antemão, cria um embrião com os olhos azuis? Será que isso aí é estranho. lícito? Será que isso pode existir juridicamente? O pessoal está começando a querer tratar a criança como se fosse um personagem de jogo, né? Vai criar ali, seleciona as características. Veja, hoje a gente fala assim, a nossa sociedade, né? Eu não falo, eu me recuso a falar. Mas, por exemplo, direito reprodutivo. Então, ter filho é um direito, né? Não ele não traz em si alguns deveres. É estranho, né? É estranho. Ser direito supõe uma possibilidade prestacional. Se é um direito, você pode pleiteá-lo do Estado, né? Olha, SUS, eu tenho o direito de ter um filho. Então, é algo egoístico, porque você está olhando para o seu próprio umbigo para colocar alguém nesse mundo. É como um direito seu. Sim. Né? E muito estranho. É aquilo de que a gente estava falando essa semana, né? Da publicalização da vida privada, né? É exatamente isso. No fundo é uma coisa egoísta. No fundo é uma coisa egoísta. Sim. Você está reduzindo tudo a direito, não, tipo, eu posso. E pronto. Não, tanto que se fala hoje, constitucionalização de todos os direitos, né? O que no fundo é uma publicização de tudo. Ou uma estatização também, né? Pois é. Um coletivão. Logo depois, a astronomia, a divagação, sem dúvida. Porque são coisas absurdamente distintas daqui, né? Aí parece que é o contrário da física e da química, né? Da química, talvez, né? Porque na química você está muito perto o suficiente para perder o nosso nível aqui que a gente está contemplando as coisas, e a astronomia está numa coisa muito distante e que não tem nenhuma aplicação aqui na Terra, né? Nas nossas atitudes e tal. A geologia os transforma num cão de caça farejador. Rapaz. Não sei porque eu não conheço nenhum geólogo, não me parece uma ocupação muito comum hoje em dia, mas... Tá. E agora vem a parte mais linda, né? Pode começar a comentar esses aí se você quiser. A literatura os esvazia. E talvez eu precise me esvaziar um pouquinho, sabia? Eu peco muito, cara. Eu deveria ler mais literatura. A filosofia os estufa. Agiganta, e não é no bom sentido, obviamente, né? Estufar, aqui eu acho que é um verbo bem pejorativo. Sim. A teologia, e aqui eu acho... desculpa, pode falar, desculpa. Não, ficar só mais um pouquinho na literatura e na filosofia, que sobre a literatura, falou que esvaziam, né? Eu sinto que o cara que está sempre assim, só lê literatura, só lê aquelas coisas, né? Ele está só consumindo situações particulares. Não é porque a literatura pode te ajudar a compreender o ser humano de uma forma mais profunda, só que assim, é meio complicado quando você não faz abstração disso, você só fica naquela parte, digamos assim, prática, né? Porque por mais que a literatura, né, ela tenha um aspecto universal, né, de que ela fala, assim, as boas obras literárias são como que estruturas de situações humanas possíveis, né? Então tem esse aspecto de ser geral e aplicável em vários tempos, né? Por isso que sobrevive ao longo do tempo.
ela está tratando de uma situação particular. Então, quando você só lê literatura, você está, num certo sentido, fazendo uma coleção de vários particulares. E não faz sentido você entender todos os particulares se você não consegue ver de fora e abstrair alguma coisa dali, né? Então, pegar aquela matéria-prima dos particulares e trabalhar e transformar em alguma coisa que os transcende, tá entendendo? Sem A dúvida. filosofia, né? Pense no exemplo. Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar da filosofia agora, mas... Não, mas então antes de partir para a filosofia, só para dar um exemplo dessa necessidade de dar um passo a mais, né? Provavelmente na escola você discutiu se a Capitu traiu ou não Bentinho, né? Em Dom Casmurro. Fiz um trabalho sobre isso, né? Então, mas se você parar para pensar, a discussão ali não é essa. Ali o Machado está fazendo uma obra de matiz, talvez até psicanalítico. Ele está explorando a loucura do Bentinho. O problema não é a Capitu, o problema é a psique do Bentinho. Sim. Né? Sim. E aí ele vai falar da filosofia. Não, agora só que você comentou isso da literatura, e aí, daí a necessidade de você extrair da literatura algo que transcende aquela obra, né, aquela situação específica. Né? A gente já falou disso outras vezes, nessa coisa de ler jornal todo dia e ficar atento a todas as situações particulares e tudo que acontece agora, né? Todas essas coisinhas insignificantes. Né? Isso não serve para nada. Né? A gente já comentou aqui diversas vezes que... Um ano não importa mais. Por isso que eu parei de assistir ao Conde. Não importa mais. E aí que tá, você vai consumir várias situações particulares. Mas você vai julgar essas situações particulares com base em quê? Em outras situações particulares que podem ser tão erradas e tão esdrúxulas, tão absurdas quanto essas, que se ficar só na situação particular, você não tem essa ferramenta que você possa olhar a situação de fora. Sabe? É só um comparativo. No máximo você pode falar, olha, essa aqui foi parecida com essa e tal, só que você não tem nenhum escopo transcendente, ético, moral, metafísico para poder trabalhar aquelas situações e fazer um julgamento, né? Que é o contrário do que se faz hoje. Hoje em dia é incentivado, não, o aluno, a pessoa tem de estar atualizada das notícias, das coisas que estão acontecendo, só que isso por si só não significa nada. Né? A pessoa tem de ter um conhecimento de base para aí poder criticar. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. O Gilmar concordou ali, exatamente, Marcelo. Se o Gilmar falou, tá falado. Ele manja de literatura. O Arthur falou que na minha foi se ele tinha inveja da mulher com o teórico amante. Nossa, a minha foi doideira, que eu tava conversando com os amigos sobre isso, aí eu mandei, eu falei com o pessoal que eu tava fazendo trabalho, que aí era uma coisa muito louca, né? Porque, na verdade, o que teria acontecido, né? A Capitu de fato transou com o outro, o Escobar, eu acho, né? Só que aí que tá, não foi por uma questão de traição, porque o Bentinho, não, o Dom Casmurro, né? É Bentinho, né? É Bentinho. Bentinho, O Bentinho, ele era estéril, e aí ele não conseguia ter filho. Ele fala isso, ele queria muito ter filho. E aí a Capitu, querendo ter um filho com ele, ela virou pro Escobar e falou, pô, vamos fazer um filho aqui pra gente. E aí o Escobar, sendo um grande amigo do casal, decidiu aceitar isso para o amigo poder ter o prazer de ter um filho, entendeu? Então não foi exatamente uma questão de traição. Não tô dizendo que tenha sido certo, né? Mas, enfim, essa é outra discussão. Mas, e aí ele reparou no choro dela no velório, não foi? E aí ele se incomodou com o choro dela no velório. Eu não tinha considerado esse dado. Realmente isso aí vai contra a minha teoria um pouco, né? Dizem que perguntaram pro Machado se traiu ou não, e ele falou, a resposta está no livro. É filho da puta, né? É um canalha mesmo, filho né? Da puta, canalha, pra usar o vocabulário esperto, da né? gente, é um canalha, né? É esperto demais. Machado é demais. Eu acho que o único projeto de literatura hoje que eu tenho vontade de fazer no resenha envolve Machado. É muito interessante. Sim, muito Machado é interessante mesmo, é muito bom. Muito. Sobre a filosofia, então, né? A filosofia infla, aí tá como? Estufa. A filosofia estufar, inflar, provavelmente algo a ver com a soberba, né? Eu acho que exatamente Talvez. porque a filosofia tem esse papel, como eu falei, né? Tem esse papel de transcender as ciências e conseguir de alguma forma falar sobre elas, né? Talvez sempre lembrar as ciências dos seus princípios, né? Fazer aquilo de que a gente está falando aqui, né? Sempre articular as coisas com as outras e tal. Eu acho que exatamente por ter esse protagonismo, pode ser que o filósofo, o cara que estuda filosofia, se torne muito palpiteiro e acha que pode chegar num laboratório, por exemplo, e falar:
olha, não, o procedimento deve ser esse aqui. Tipo, é claro, de uma maneira mais geral, pode. Né? Se um matemático, por exemplo, assim, um exemplo super idiota, isso nunca vai acontecer, mas se um matemático estiver tentando conceber um quadrado redondo, sei lá, aí o filósofo Sim. vai chegar ali e falar, olha, cara, isso aqui, ó, princípio Acho de que não não dá, né? contradição, Aristóteles, etc. Então, não vai rolar, para de tentar isso, entendeu? Mas isso são coisas básicas de cada área, né? Com princípios de cada área, não com a parte do método lá super específico. Tipo, pô, o filósofo não vai virar no laboratório e falar, não, esse carbono 14 aí tá errado, que vocês estão fazendo o método errado, porra. Não, ele não tem conhecimento para isso. E eu acho que esse que é o vício que talvez possa atingir o filósofo. É a eterna vontade de fazer live, né? De fazer live não, de fazer react de todo quanto é colega de profissão. Entendi. Alô? Live não, mas react. É isso. Sim, tem isso mesmo. Tem isso mesmo. Realmente agora é um bom exemplo, eu acho. Sem dúvida. É a soberba, né? É. E por fim, né? Esse eu gostei também, ó. A teologia os abandona ao falso sublime e ao orgulho doutoral. Cara, isso é muito interessante. Obviamente, estudar teologia é maravilhoso, é algo bom para a sua salvação, não é? Só que ela não pode virar um fim nela mesma, né? Senão você vira um retardado que... É tipo, sabe o jurista que vê um fato e fala artigo tal do Código Penal? É o teólogo que vê um fato e, não sei o que, Catecismo, 22. parágrafo X. Exato, ou isso aí também, ou, enfim. É. Tem muito a ver. E aí, cara, será que você precisa ser teólogo para ser um bom cristão? Né? Essa é a pergunta. Não, com certeza não. Sim, mas essa é a pergunta, é Exato. verdade. É verdade, essa é a pergunta. Porque talvez uma pessoa mais simples, da sua grande humildade, ela seja mais cristã do que o doutor em Roma, em teologia, entendeu? Sim. Essas especulações abstratas, né, elas têm, de certa forma, um fim prático, não no sentido de resolver um problema, mas no sentido de ter um aprimoramento da sua própria pessoa, né, em direção à santidade. Então não adianta nada ficar pensando. Até dizem que depois de São Tomás de Aquino, né, depois que... Ih, tu deu uma travada aí, tá de boa agora? Não, tô te ouvindo. Uhum. Ah, não, tranquilo. Depois que São Tomás, enfim, publicou a Suma Teológica e tal, e a galera, enfim, num primeiro momento, tipo, bem imediato, teve uma repercussão negativa, só que já na geração seguinte o pessoal começou a endeusar Santo Tomás de um jeito que os teólogos e filósofos nesse sentido se sentiram um pouco sem ter o que fazer. Tipo, literalmente, isso realmente aconteceu. E aí começaram-se umas discussões sobre o sexo dos anjos, né? Existe essa expressão até hoje, inclusive, é por causa Sim. disso. É um bagulho totalmente irrelevante, que não importa, que não tem nenhuma implicação para a explicação da realidade, nem para a busca da santidade. Masturbação mental. Masturbação mental, é o que a gente pode chamar muito bem desse jeito aí que você falou. Os libertários fazem muito isso, né? Uma vez eu vi o vídeo do Rafael lá dos Ideias Radicais. Como uma cidade privada reagiria à Covid-19? É um discurso completamente despregado da realidade. Né? Abolicionistas. Né? Como seria a realidade sem Exemplo o clássico crime? aqui no Aristocast, né? Não, mas assim vai, você pode pensar em vários. Não, aí. sim, não, é verdade. Sempre dá pra pensar em alguém. Sem dúvida. Uma parte que eu gostei muito aqui, Aldrin, ele fala que tem uma parte que ele fala mais ou menos assim, olha, o problema não é a ciência também, né? Calma lá, não estou criticando, mas aí isso me leva àquela ideia noticiada pelo Richard Weaver, que você e o Felipe, não, que você e o não é Felipe, eu sempre troco o nome, como é que é o nome dele? Você sempre fala certo, inclusive você sempre fala que, caraca, eu gosto muito do seu trabalho e tal. Não, eu gosto muito mesmo, eu estou no canal dele. Mas enfim, vocês noticiaram uma passagem do Richard O Weaver? Lucas. Lucas. Ele não está aqui hoje. Por isso que eu errei o nome. Pô, você é um canalha, hein? Vai ficar rindo aí agora. Aí eu fico aqui com cara de tacho. Mas enfim, na passagem do Richard Weaver, que pelo menos ele é chamado corretamente por mim, antes de o avião soltar uma das bombas atômicas, algumas pessoas tiraram fotos ali, né? Do tipo, um fato aqui, ó, esse avião aqui vai soltar uma bomba
tirando foto aqui, né? Olha, um fato. Essa foi É, boa. ó, um fato que vai Gostei. entrar pra história. Gostei. Esse avião aqui vai Gostei. matar milhares, vai matar uma cidade inteira. E E vai as levar a pessoas câmera da tirando. pessoa junto, né? Perda de tempo total, mas ok. Não, e assim, eu não sei, a pessoa para chegar a esse ponto é um completo menoscabar da metafísica mesmo, né? Um completo. É uma situação engraçada. Não sabia que isso tinha acontecido, não. Mas pensa o seguinte, você já morreu, cara. Você sabe que você já morreu, então. Não, tirar aquela fotinha e tal, aproveitar o momento. É, sei lá. Não sei também, sei lá, depende da situação. Não, é claro que acho que pra pessoa aceitar isso assim é. Realmente a pessoa parece que não dá mais valor pra vida, né? Porque. Eu sairia Sim. correndo, eu não sei o alcance de uma bomba atômica, eu ia sair correndo, não quero nem saber. Se fosse cair aqui na esquina, eu ia sair correndo de todo jeito. É, mas eu acho que o sentido aqui do nosso autor, eu acho que faltam poucos minutos para acabar, né? São Ah, é, 19 e o que tem a ver 52. com. Ih, já. Não, não, eu digo assim, o problema está na pureza da ciência, sem a realização de uma razão prática, né? Então, por exemplo, provavelmente alguma coisa da teoria do Einstein foi utilizada para a confecção da bomba atômica. Isso quer dizer que Einstein seja malvado? Não. Provavelmente o direito positivo e o positivismo foi utilizado pelo nazismo. Isso faz de Kelsen um nazista? Não, tanto que ele fugiu do nazismo, né? Então é por isso que a ciência divorciada de uma razão prática, ética, ela é muito perigosa, né? Sim, perfeito. Bom, só isso mesmo. Tem um comentário interessante aqui que ele faz, porque a gente está falando aqui num sentido de. Enfim, vou ler o parágrafo aqui e vai dar para entender o sentido. Conheço um linguista que aprende uma nova língua em 15 dias. Por que isso acontece? Porque conhece muitas outras Tolkien. línguas. Não sei, ele já sabia vários idiomas? Ah, provavelmente. O cara inventou 5 novos Ah, é, idiomas, né? sim. Senhor dos Anéis. Tá, realmente, deve. Provavelmente ele sabia então. É, com um único olhar, ele capta o espírito do novo idioma, suas características fundamentais, sua inteira constituição. As ciências são línguas diversas, nas quais a natureza inefável é dificultosamente balbuciada pelos homens. Decifrar várias delas é favorecer cada uma, pois no fundo elas formam uma unidade. Isso aqui eu achei absolutamente incrível, porque volta aquilo que a gente já falou, né? A unidade é uma só, as separações são feitas só na nossa cabeça por abstração. Só que em todo lugar, né? Até ele fala isso antes aqui, tem uma frasezinha bem bonitinha aqui também, que eu não vou lembrar. Aqui ele fala, tudo está em tudo, né? Então, realmente, né? Todas as situações da Os nossa vida acidentes também. tem um pouco de cada coisa, os acidentes também. Então, você se acostumando a olhar para um fenômeno de uma ciência distinta, né, aplicar os métodos daquela ciência distinta, vão fazer com que você também aplique melhor os métodos da sua ciência, porque você ainda está, ainda assim, se debruçando sobre um objeto da realidade que tem as suas características próprias, que tem as suas relações próprias, os seus acidentes próprios. Então, você está fazendo ciência de qualquer jeito, então você está trabalhando a sua capacidade também na sua ciência. Então isso vai servir como um proveito até metodológico para você estudar a sua área depois. Bom, embora nem tudo seja matemática, é inegável que a matemática ajude muito na compreensão da física, né? Sim, demais. Embora nem tudo seja física, é óbvio que a física ajuda na compreensão da química, e esta auxilia na compreensão da biologia, e esta talvez auxilie na interpretação até da história de um povo, por que não? E assim vai, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Só faltou o principal, né? O capítulo é tão curto que a gente não falou do elogio dele ao tomismo, né? É verdade. É verdade. Ele fala do tomismo. Se bem que os Pode nossos começar, canais... Não, os nossos A gente já- canais são elogios ao tomismo. a gente está o tempo todo elogiando o tomismo, né? Sem dúvida. Mas aqui ele fala, né? Antes de ir puxar saco de Santo Tomás, ele comenta, já dentro desse capítulo do tomismo, ele diz que um conjunto de ideias. Calma aí. Não há como contestar a utilidade de possuir o quanto antes, se possível desde o início, um conjunto de ideias diretrizes que formem um só corpo e capaz, como o imã, de atrair e subordinar todos os nossos conhecimentos. Né? Então, aí ele começa a falar de Santo Tomás, por que Santo Tomás é uma boa alternativa, etc.
né? E é disso que a gente estava falando antes, né? A filosofia como algo primeiro e que dá luz para as outras coisas, né? Você ter uma base filosófica boa, né? Um centro bom, para que você, independente de onde você esteja, você saber olhar em volta e identificar as coisas, né? Sim. E não fugir dos aspectos inteligíveis do bem, da beleza, da verdade e assim por diante. Com certeza. E aí? Eu acho que realmente tô satisfeito. Acho que foi uma das. Toda vez eu falo isso, mas Toda olha, vez, né? hoje. Não, hoje o teu raciocínio metafísico ali dos acidentes de frações da realidade, eu achei isso muito interessante. Isso Eu vai pro meu confesso que eu Evernote. curti também. Nossa, Caraca, foi esse uma citado no sacada. Evernote de um. Oh, Eu com gostei. certeza. Tu não viu o vídeo do Pitágoras, não, porra? Vi, mas eu acho Ah, que espontâneo fica melhor. com certeza, com certeza. Você sabe que um dia eu acho que vão encontrar o livro de Aristóteles sobre Pitágoras, ou os pitagóricos, né? Uhum. Eu não sei, eu tenho essa impressão de que esse papiro tá por aí, em algum lugar, em algum museu aí, vão encontrar. Eu achei coisa pra falar aqui. Vamos voltar aqui rapidamente, porque a gente tem pouco tempo. Vai. É, ele tem uma parte que ele fala da especialidade especificamente, né? O tempo todo ele está fazendo a crítica da especialidade, mas nesse momento eu sublinho um parágrafo que talvez seja Ele interessante, defende, eu não lembro agora o que fala. Mas ele fala, sim, pode crer. O tempo todo estava criticando e agora ele vai Ele fazer um passa um certo pano. elogio à especialidade. Vai falar aqui, devemos sacrificar sempre a extensão à penetração. Né? A gente está falando sempre do geral, mas a gente deve sacrificar a extensão em nome da penetração. Pela simples razão de que a extensão não é nada em si mesma. E a penetração, introduzindo no centro dos fatos, fornece-nos a substância daquilo que era buscado em uma investigação sem fim. Acabamos de sugerir uma certa extensão, mas em favor da profundidade mesma e a título de formação. Obtida a formação e assegurado o aprofundamento de suas possibilidades, então é preciso cavar e somente especialização pode permiti-lo. Né? Porque a gente está sempre buscando cavar, mas como eu falei antes, né? A gente precisa largar o buraco se a gente quiser ir mais fundo. Né? Na praia isso é bem constatável, né? Quando você vai cavar um buraco, assim, você não tem o que fazer na praia, você vai cavar um buraco, tá com a família, não tem nada pra fazer, vai cavar um buraco. Aí você, se quiser cavar fundo, vai ter de cavar ao redor também, né? E tem um negócio aqui que ele comenta, que é muito legal, sobre os sacrifícios necessários, que tem tudo a ver com a especialidade ainda, apesar de estar no capítulo separado. Ele vai falar o seguinte: o semicientista não é o que só sabe a metade das coisas, mas o que só as sabe pela metade. Né? Então você nunca vai saber tudo. Só que a parada é você não achar que você sabe de absolutamente tudo, mas você ter bastante certeza de algumas coisas, né? Na sua especialidade. Tem uma passagem que ele fala, olha, você não precisa ser um Aristóteles, mas se você for 0,2 Aristóteles, tá bom. Eu não lembro disso, mas esse é o espírito O mesmo. raciocínio é esse, Perfeito. Aí ele continua, né? Saiba aquilo que decidiu saber. Lance apenas um olhar para o resto. O que não faz parte da sua vocação, abandone-o a Deus. Ele cuidará disso. Não seja um desertor de si mesmo, por ter querido substituir a todos. Né? E aí eu lembrei de algo Humildade, muito importante. né? Humildade. Saber que você não vai saber de tudo. E que quando você está falando de ser um intelectual, de buscar a verdade, isso é uma tarefa conjunta. Né? Ele chega a comentar no outro capítulo uma questão de vocação, né? Que se você abrir mão da sua vocação, você está prejudicando todo mundo também. E no caso da ciência é interessante, porque você, Marcelo, está vocacional do direito. Vamos tomar isso como certo já. E você está indo direito. Você busca filosofia um pouco e tal, você troca muita ideia comigo, enfim, a gente se ajuda. Mas assim, se você não seguisse sua vocação, você ia me prejudicar enquanto membro da comunidade intelectual, digamos assim, porque eu ia ficar com um buraco de direito. Eu tenho outros amigos do direito, mas você traz uns insights interessantes, né, mais relacionado com o que eu estudo de filosofia. Né, então, você ia me prejudicar também se você não seguisse a sua vocação. Né, existe uma comunidade intelectual universal, da qual a gente não conhece todos os membros, mas da qual a gente faz parte, que a gente precisa honrar a nossa posição. Porque se nenhum de nós dois vai estudar física quântica, porque eu sei que dá para aplicar atomismo à física quântica, inclusive, estava lendo sobre isso esses dias, vendo umas palestras, por mais que nenhum de nós vai estudar isso... Sério? Muito legal. Professor lá da PUC, inclusive, lá da faculdade. Vou te mandar depois, passar referência. Professor Rafael de Paola. Puta merda. De qualquer jeito,
assim, eu vou estudar atomismo, mas eu não preciso necessariamente estudar física quântica. Ele já está fazendo isso, tá entendendo? Ele é um físico tomista, né? Eu sou um tomista puro, digamos assim, né? Mas deixa a física para ele, né? Ele fala que abandone-o a Deus. Pronto, a física eu deixo na mão de Deus. Ele vai escolher alguém para fazer, sabe? Eu não preciso ficar preocupado com tudo isso. Eu não preciso ser Deus de ir atrás de tentar resolver tudo. Deixa para os amigos também, que também são chamados por Deus. Basicamente isso. O nosso autor examinado, ele também diz algo assim, olha, tudo bem, você tem que se esforçar e tal, mas se a sua rotina for um eterno estresse, né, não vai ser agradável. Dá uma relaxada também, no bom sentido, né? Então, tem que ser uma atividade prazerosa, né? Então, naturalmente, você precisa vislumbrar mais aquilo que ao que você está vocacionado. Sim. Perfeito. Você não está chamado para tudo. Essa que é a parada, né? Exatamente. Eu não quero ser Nobel da Física. Eu não quero ganhar todos os Nobels no mesmo ano, tá entendendo? Nem eu. Mas da nossa pequenez a gente faz alguma coisa, né? Exatamente. E esse é o sentido da nossa live aqui, de tudo que a gente está fazendo agora. Esse foi o último parágrafo do capítulo, inclusive. Eu acho que essa é uma boa forma da gente terminar. Sem dúvida. Um abraço a todos, boa noite. Um abraço a todos. Eu acho que eu falei demais aí, em breve. desculpa. Eu vou subir amanhã, pode deixar. Eu acho que eu falei demais, desculpa. Não, foi ótimo, cara. Continue falando aí, tá? Muito prazeroso. Que bom. É porque eu vi que teve uma hora ali, tipo, deu uma caída no número de pessoas, eu fiquei pensando, pô, será que eu tô falando demais? Teve um momento que a gente ficou sozinho aqui, mas tudo bem, vai para o YouTube para a eternidade. Tinha só 2 pessoas. Nós dois, né? Faz sentido. Isso se a gente não for cancelado, né? Pois é. Enfim, é isso aí, Depende galera. muita verdade, não, que você vai ter problema. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau.